Agora finalmente poderemos entender muito melhor tudo o que aconteceu naquela pequena conversa entre o Buda e a Brunhilde e o que o Ragnarok teria a ver com o Sigurd e a sua atual situação, que ele está preso lá no fundo do submundo. Vamos poder saber disso e muito mais que aconteceu nesse capítulo 77 de Shumatsu no Valkyrie com a nossa tradução. E todo esse capítulo retorna desde onde eles pararam, com o Heimdall declarando o final da 8ª rodada do Ragnarok, dizendo que foi uma vitória completa para os deuses. Mesmo que eu ache que essa frase não tá assim tão correta, porque não foi uma vitória, entre aspas, completa, por assim dizer, já que o Bel também, nos últimos momentos do capítulo passado, estava quase morrendo e no final foi mais uma batalha de resistência do que realmente o jeito que eles tinham. E falando nisso, eu simplesmente mudaria tudo que eles fizeram nesse final. Eu não faria o Tesla usar aquela velocidade dos seus golpes só para disfarçar um teletransporte no final. Eu com certeza teria feito ele usar mais algum artifício extra da sua armadura ou alguma coisa para fazer ele ganhar, ou pelo menos perder de uma forma um pouco mais justa. Mas uma parte mais interessante nesse começo de capítulo é que a gente viu uma nova forma que os deuses começaram a ver o Bel. Era como se ele tivesse renascido das sombras e agora é admirado ao invés de odiado e deixando os outros com medo da sua maldição. O que, querendo ou não, é um pouquinho de hipocrisia, sendo que no começo nem parecia que eles queriam que ele estivesse lutando. Mas eu quero que essa mudança também seja apresentada no desenvolvimento das próximas vezes que a gente vê o Bel aparecer em algum capítulo, porque não acho que ele vai ser um dos personagens que vão ser descartados depois da batalha, sendo que ele apareceu desde a luta do Buda e tá aqui até agora. Então não acho que ele vai acabar sumindo como todos nós vimos todos os outros lutadores. Mas logo depois nós vemos o próprio Bel falando que deuses e humanos não são tão diferentes assim, do mesmo jeito que ele também, perguntando o que o Hades havia pensado dessa frase ou da sua batalha, como se eles pudessem conversar de algum lugar. Eu achei essa cena até que bonita, eles sorrindo, por causa que lá no capítulo passado, a gente meio que não teve tanta reação do Bel assim, à morte do Tesla, ou o que aconteceu depois de tudo isso. Mas eu acho que ele só disse essa frase porque os deuses, assim como os humanos, mudaram de opinião ao ver a morte do Tesla e a vitória do Bel, que até me lembra a luta lá da 4ª rodada do Jack Estripador, onde os humanos odiaram ele, mas depois pelo menos reconheceram que ele também era um ser humano por meio da sua vitória. Mas nesse capítulo, pelo menos, até o Ares percebeu que o Bel venceu por muito pouco e que o pulso punho de plasma cruzado foi uma habilidade simplesmente assustadora e que tiveram que explicar de novo cada detalhe sobre esse último ataque do Tesla e como foi que ele funcionou por ser um golpe inevitável, simplesmente porque o Ares nunca entende nada que acontece no meio das batalhas. Mas depois de conversar sobre tudo que ele fez e que aprendeu por meio do Bel, eles concordaram que aquela habilidade superou a imaginação de qualquer um dos deuses. Da mesma forma que o Tesla queria fazer no começo de tudo, que ele falou que ia superar os deuses e conseguiu de certa forma. Inclusive até mesmo Zeus, quando aparece na área VIP, diz que ficou surpreso com aquele golpe. E se não fosse o próprio Bel naquela arena, eles poderiam ter acabado de uma forma ainda pior, mostrando também o Bel lá no fundo, se arrastando pelas paredes com sangue, sem ter ninguém para ajudar o coitado. E como a gente também esperava, tivemos a reação dos humanos, que eu pensei que a gente veria mais todo mundo chorando, a família do Tesla, porém o que nós tivemos a mais foi os amigos dele,
falando em relação da sua morte e elogiando o jeito que ele lutou com tudo que podia, usando 100% das habilidades que tinha no seu traje, e que aquele último golpe foi improvisado porque ele aprendeu, observando a maneira que o Beo lutava, arriscando a sua vida ao limite máximo, sendo então o maior cientista que seguiu em frente até o fim. Sendo assim, o Tesla então se tornou uma inspiração para os outros cientistas que iriam voltar para aquele laboratório que a gente viu lá no começo da batalha, porque esse era o último desejo do Tesla, de que eles seguissem em frente somente em direção ao futuro, avançando. E por causa disso, quase nenhum humano estava chorando pela morte do Tesla, o que realmente me surpreendeu demais. E como sempre, depois da morte de uma das Valquírias, somente a Gol ficou lá na arquibancada chorando depois de ver a Gondul morrer, mas que ela sorriu no final de tudo. Só que quando ela vai confirmar o seu choro com a Brunhilde, ela saiu daquela sala, sem nem que a sua irmã percebesse isso, recebendo então por último o anúncio do Heimdall de que o placar, mais uma vez, está empatado com 4 vitórias para os humanos e 4 vitórias para os deuses, e todos iriam aguardar ansiosamente pela 9ª rodada do Ragnarok, e eu vou falar um pouquinho mais disso lá pra frente no vídeo. Então logo após isso, nós vemos a Valkyria andando para algum outro lugar do Valhalla, sozinha, entrando em uma sala separada que nós já conhecemos, o que ela usa para homenagear os humanos, do mesmo jeito que apareceu na 4ª rodada, só que dessa vez de uma forma um pouco mais diferente. Quando ela entra na sala, tem vários projéteis de hologramas, homenageando até mesmo os humanos e os deuses que caíram no meio do Ragnarok, dizendo uma palavra em específico para cada um dos mortos que descreve a sua personalidade ou alguma coisa que eles fizeram até chegar no Tesla, que morreu sendo o avanço. Mas às vezes eu acho meio estranho que a Brunhilde ama homenagear os humanos e agora até os deuses, e ela sequer fala nada sobre as suas irmãs, que sempre estão morrendo a cada rodada que eles perdem. Porque eu não sei vocês, mas pelo menos eu nunca vi a Brunhilde chorar nenhuma vez pela morte das suas irmãs. Mas no exato momento em que ela começou a chorar, aparece atrás dela de surpresa o Buda deitado em um sofá bem ali no cantinho, dizendo que sempre que ele vem ver ela, ela tá chorando de alguma forma. Isso pode até significar que no dia que ela foi perguntar sobre a Volund, ela poderia estar chorando em algum momento, mas ele não acreditava que a Valkyria seria assim tão sentimental a ponto de até homenagear os deuses. E um pequeno comentário à parte aqui sobre o Buda, devemos admitir que ele com um tapa-olho, pra mim ficou ainda mais bonito, imaginem só de cabelo solto. Mas a Brunhilde não gostou nem um pouco que ele tinha dormido ali no quarto dela, logo depois de ter fugido do hospital. Porém, ele vai direto nela e agarra o seu braço porque queria perguntar algo muito importante. E quem é que fala que vê essa cena e não shippa os dois como casal perfeito, tá mentindo até hoje. Então o deus fala que a pergunta era sobre o seu ex-namorado Sigurd, e só de ouvir aquele nome, até a cena ficou mais escura e a Valkyria ficou nervosa e irritada. Ela até ficou derramando toda a bebida que ela usa para homenagear os humanos e deuses agora, porque estava estressada. E a Brunhilde só ficou ouvindo tudo que o Buda falava sobre o Sigurd, de que ele estava preso há muito tempo lá no fundo do abismo, que era chamado Tártaro, e que se ele e o Ragnarok, por algum acaso, teriam alguma conexão, ou talvez para ela iniciar o Ragnarok. Mas ela, até interrompendo ele, nega qualquer relação dos dois com total certeza, mas também de uma forma um tanto quanto suspeita, dizendo então que o Sigurd não era o seu ex-namorado, com uma expressão que a gente nunca viu antes,
e fez o Buda ficar chocado e derrubar o seu precioso pirulito no chão, enquanto a Valquíria só saiu andando, dizendo que precisava se preparar para a 9ª rodada que já estava vindo. E sabendo daquilo, deu até para ver que ele ficou desesperado, mas também disse que a adolescência era complicada demais. Mas eu suspeito de que ela só falou essa frase de que não era o seu ex-namorado para fazer o Buda ficar assim em desespero ou mais quieto e deixar ela sozinha em paz, já que é muito óbvio que ele tá dando em cima dela há muito tempo. Ele até se sacrificou no meio de uma batalha para tentar isso. Então, para mim, o chip entre Buda e Brunhilde ainda está firme e forte. E até então, nós vemos um cenário do submundo, ou como chamamos no Shumatsu, Helheim, com um enorme buraco e um vão no meio, e que o fundo desse buraco levava até o abismo, ou os portões do Tártaro, onde ficavam vários monstros fortes e assustadores, que se vocês notarem bem nessa cena que eles aparecem, alguns deles mal estão presos dentro das suas celas. E isso vai ser importante para uma coisa que eu vou falar lá pra frente. E os demônios, que eram guardas do abismo, estavam ali vagando, e se vocês verem, eles são os 72 demônios de Salomão, que ele evocou e transformou em seus servos, para fazer tudo o que eles mandarem. A gente até mencionou isso nos spoilers, e de que eles receberam a notificação de que o Bel venceu a 8ª rodada do Ragnarok. E eles estavam comentando sobre a rodada, de que ele venceu e que até mesmo o Hades perdeu nessa batalha, elogiando toda a força que os humanos tinham agora. E finalmente dizendo que o placar estava empatado de 4-4. E esse pequeno fato chamou a atenção de um dos prisioneiros, que também começou a tentar conversar com os dois guardas, e que ninguém esperava esse empate dos dois lados, e que também estava falando sobre o que achou da rodada. Até os demônios começaram a perguntar para que lado aquele prisioneiro estava torcendo no Ragnarok, levando em consideração que ele era um semideus. E vocês devem saber com certeza que esse era o Sigurd, e que também ele é o primeiro semideus propriamente dito confirmado no Ragnarok, já que as Valquírias são semideusas, mas até agora, pelo que eu me lembro, nunca mencionaram exatamente semideusas, já que o Hércules também era considerado um semideus, mas ele era dito ser um deus, ele ascendeu à própria divindade. Então podemos sim levar em consideração que ele é um dos primeiros a ser confirmado que com certeza é um semideus. E eu sei também o porquê disso. O Sigurd, ele na mitologia, ele teve que lutar e matar um dragão chamado Fafnir. E depois que ele se banhou com seu sangue, se tornou invulnerável. E que no Shumatsu, eles devem ter considerado isso de uma forma um pouco mais evoluída, sendo ele então um semideus por ter meio que virado imortal depois da sua batalha. Mas voltando de volta para o capítulo, o Sigurd fala que é meio difícil ele responder aquela pergunta por conta do local e da perspectiva que ele estava. Até que então os demônios se lembraram que eles eram proibidos de conversar com esse prisioneiro em específico e começaram a correr bem para longe. E que isso é muito interessante. Se eles não são proibidos de falar com os outros prisioneiros, por que especificamente o Sigurd? Isso me faz pensar que ou ele conseguiu uma forma de sair da cela conversando com os outros guardas, ou ele pode ter algum poder relacionado ao seu modo de falar ou alguma coisa parecida. Mas eu acho que se esse fosse o caso, talvez ele teria alguma coisa para bloquear a sua boca ou para impedir que ele falasse com os guardas que passam na frente da sua cela. Mas mesmo sem essa mordaça ou algo para bloquear a boca, a gente vê a situação do Sigurd, que estava preso cada centímetro do seu corpo, exceto o centro. Até os dedos estavam presos, de um jeito que nem os monstros, que a gente viu algumas cenas atrás, não estavam tão presos assim. O que me faz considerar
se isso foi um exagero dos deuses, só por causa que ele tem relação com a Brunhilde ou algo parecido, ou se realmente ele é um ser assim tão poderoso e forte a um ponto de ficar desse jeito, na pior prisão dos céus, com as piores algemas possíveis que eles arranjaram para ele. E quando a gente nota o Sigurd conversando com ele mesmo, por causa do tédio, ele até dá meio que uma impressão de que ele é meio doido e que talvez ele tá ali há tempo demais, falando sobre a Brunhilde e que ela estava dando o melhor de si, mas que não era para ela se esforçar tanto assim. E também quando aparece seu rosto, revelam várias cicatrizes que tá no seu corpo, e provavelmente são cicatrizes de batalha por ele ser um herói nórdico e não lutou somente aquele dragão. Mas eu com certeza adoraria saber o que é que o Sigurd fez para ter ficado naquela situação, se ele irritou os deuses ou especificamente o Odin por ser da mesma mitologia que ele, ou se ele e a Brunhilde acabaram fazendo alguma coisa que não deviam, se é que vocês me entendem. Mas pelo menos no mês que vem poderemos finalmente ver um pouco do início da 9ª rodada do Ragnarok sendo anunciada, ou talvez pelo menos os lutadores, para que a gente conheça quem é que vai lutar do lado dos deuses e da humanidade. E eu ainda não mudei minha opinião, eu queria de verdade que fosse o Okita vs Loki e que isso deixasse pelo menos uma luta emocionante e não que fosse algo de espadachins, e que o Loki pudesse mostrar todo o seu potencial, com magia, mudando de formas e portais e voando pela arena. Mesmo que eu ache que isso é meio impossível, seria algo interessante do Shumatsu pelo menos tentar colocar essas adições mais legais. Mas então, tendo dito tudo isso, o que é que vocês esperam para a 9ª rodada do Ragnarok, a forma de batalha, os lutadores? Me contem tudo aqui embaixo nos comentários, que eu tô muito curiosa e vocês sabem que eu gosto de ver eles. Mas antes de terminar o vídeo, um momento especial para os membros do nosso canal. Kawan Love Boss, Cypher, Canibal Vegano Trupe, Ian Thales, Caio Danilo, Chu Passeios, Cherland Zero, Todinho Nescau, Vianês Utirra, Otávio Araújo, Brawars e Felipe Silva.